Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre fundamentos de redes de computadores. Essa é a nossa videoaula 7, onde eu vou apresentar para vocês alguns dispositivos de redes. Sempre aproveitando para reiterar com vocês a necessidade de verificar em nossa sala de aula virtual o material que temos disponível que complementa o que aqui é apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 7, dispositivos de rede. Considerando uma rede de computadores, nós temos aí elementos de hardware, nós temos elementos de software, nós temos firmware, nós temos people, as pessoas que trabalham com essa rede. Então é importante estar sempre atento à evolução tecnológica, nos manter informados, nos manter atualizados quanto aos equipamentos de rede, para que nós possamos atender de uma maneira satisfatória a demanda dos usuários. Os meios físicos de transmissão, que podem variar desde sistemas de radioenlace, sistemas via cabo de fibra ótica ou pares metálicos, eles devem dar suporte a uma grande variedade de softwares aplicativos, a recursos de sistemas operacionais diferentes, lidando com diferentes interfaces de redes, para que seja possível a comunicação entre os elementos de rede e a comunicação dos hosts. Portanto, conhecer alguns dos principais dispositivos de rede de computadores é essencial para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade. Para que as informações sejam compartilhadas de uma rede de computadores para outra, é necessário dispor de equipamentos ativos, equipamentos passivos e equipamentos periféricos, além da própria infraestrutura que envolve cabos, sistemas elétricos, sistemas de aterramento, sistema operacional de rede, que está embutido nos elementos ativos. Então temos dois principais grupos de dispositivos que são normalmente encontrados em redes de computadores: dispositivos passivos e dispositivos ativos. Os dispositivos passivos são elementos responsáveis pelo transporte da informação através do meio físico. Correspondem a antenas, a cabos, outros acessórios para cabeamento e tubulação. Eles são denominados passivos porque não necessitam de uma fonte de energia externa para funcionarem. A segunda categoria, os dispositivos ativos, eles analisam e decidem sobre o modo como a informação será transmitida pela rede. São ditos dispositivos ativos porque necessitam de uma fonte de energia externa para funcionarem. Quanto aos dispositivos passivos, eles são responsáveis pelo transporte dos dados através do meio físico e também a sua proteção. São os dispositivos que funcionam utilizando-se de pulsos ou sinais elétricos ou ópticos e não realizam análise de dados. Alguns dos elementos mais comuns utilizados em redes de computadores, elementos passivos, são os painéis de conexão, conhecidos como patch panels, que vão facilitar, que vão prover as conexões entre os elementos, entre os cabos de rede, por exemplo. Nós também temos os racks de rede, que podem ser identificados como armários, colocados tanto no piso quanto em paredes. Temos o cabeamento propriamente dito, que pode utilizar cabos de pares metálicos, cabos de fibra ótica, diversos tipos de conectores e extensores. Também temos outros elementos de conexão chamados cordões de manobra, que fazem a interconexão, por exemplo, entre os painéis de conexão, chamados de patch cables, os cordões para conexão do dispositivo do usuário, por exemplo, um computador, um terminal de computador, que é chamado adapter cable, e também temos cabos que são destinados exclusivamente à interconexão entre equipamentos, o cable link. Na figura, alguns desses exemplos de racks de diversos formatos, diversos tamanhos. Esses racks apresentam padrões, apresentam medidas padrão em termos de altura, largura e profundidade, que são adquiridos no mercado especializado. Quanto aos cabos, nós podemos ter cabos do tipo par metálico, como o cabo UTP, cabos blindados do tipo STP, entre outros. Também temos conectores com diversos tipos de aplicações, atualmente utilizando algumas cores padronizadas. Tudo isso também eu posso ter em formato padronizado e fornecido pelo mercado de produtos para a rede de computadores.
Também temos diversos tipos de patch panels que são usados para a organização desses cabos em racks. Esses patch panels também variam em termos de tamanho, em termos de capacidade para atender à demanda daquela rede específica. Quanto aos dispositivos ativos, eles analisam e decidem sobre o modo como a informação será transmitida, afetando, portanto, o funcionamento dos sistemas. Os dispositivos ativos, eles são responsáveis pela comunicação adequada entre as estações de trabalho e os servidores e garantem uma comunicação confiável com uma performance requerida pelas aplicações. Alguns desses elementos ativos mais populares, mais conhecidos, são o switch, o hub, a bridge, modems, roteadores, placas de rede ou Network Interface Cards, NIC, conversores de MIDI e dispositivos de ponto de acesso Wi-Fi. Quanto ao hardware de rede, ele é um dispositivo ou simplesmente um módulo que é um equipamento que vai facilitar e dar suporte ao uso de uma rede de computadores. Ele representa o meio físico necessário para a comunicação entre os componentes participantes de uma rede. Pode ser uma antena, por exemplo, ou um conector de cabo. Os diferentes hardwares de rede eles podem ser demonstrados em esquemas, em diagrama de rede, através de simbologias. Vejam na figura alguns tipos de símbolos que são comumente usados. Alguns desses símbolos eles são usados por determinados fabricantes de equipamentos que têm já estabelecido um padrão, né, de mercado, já são reconhecidos no mercado e são tomados inclusive como referência muitas vezes. Em azul do lado esquerdo, por exemplo, é o tipo de padrão de simbologia utilizado pelo fabricante Cisco. À direita, também podemos ver outras formas de simbolizar elementos de rede, como servidores e a própria rede, a própria internet. Essa simbologia também pode apresentar derivações, pode apresentar variações entre utilização de ícones genéricos, que podem ser usados por qualquer fabricante, em qualquer tipo de diagrama de rede. O importante é que eles sejam identificados de forma inequívoca, utilizando o próprio ícone ou uma identificação textual. E também é possível utilizar também os ícones dos fabricantes. É claro que isso vai variar de projeto para projeto e também quanto à origem, né, dos equipamentos. É muito importante, de qualquer forma, que os ícones usados, que as figuras e que todo tipo de ilustração num diagrama de rede seja claro e não permita uma dupla interpretação. Existem também outros elementos de simbologia genérica para roteadores, serviços de roteamento, serviços em rede, serviços em cloud, como nós podemos ver na figura seguinte. Também temos serviços especializados de alguns fabricantes, como já dito, como a Cisco, como a Microsoft, que também utilizam símbolos próprios. A Amazon também utiliza símbolos próprios. Então é muito importante identificar de uma maneira bem clara e expressar isso no projeto para que não haja nenhum tipo de confusão no momento de identificar esses elementos. Aqui outras apresentações também para redes AWS, para redes Cisco, para redes genéricas, onde nós temos a simbologia de outros elementos que são muito utilizados em redes de computadores. Comparativamente ao modelo OSI TCP, nós temos alguns dispositivos de rede. Para a camada 1, camada de acesso no modelo TCP/IP, que corresponde às camadas física e enlace no modelo OSI, nós temos na camada física os conectores de cabos do tipo RJ45 para conectores de par metálico, ST, SC, que são conectores para cordões de fibra ótica, os cabos UTP e STP, e o cabo FTP, que são cabos de conexão para rede de computadores, cabos metálicos. Os dispositivos dessa camada 1 mais comuns são o hub, o conversor de mídia, os repetidores, os transceivers, os próprios cabos e adaptadores de rede.
Na camada 2, na camada de enlace, nós temos os protocolos Ethernet, PPP, HDLC, ATM, MPLS, e se utilizam mais de switches e bridges. Há de se observar que os adaptadores de rede, os Network Interface Cards, as placas de rede, elas podem ser observadas tanto do ponto de vista da camada de enlace, uma vez que há a detecção da camada de enlace da interface MAC, do MAC address, e também, por se tratar de uma placa de conexão física, também pode ser designada para a camada física. Então, os adaptadores de rede, eles flutuam entre a camada de enlace e a camada física, mas estão relacionados à camada 1 de acesso do modelo TCP/IP. Na camada 2 de internet do modelo TCP, que corresponde à camada 3 do modelo OSI, nós temos em destaque o protocolo IP, onde vamos encontrar o roteador e o switch L3. Vejam que o switch é um elemento da camada de enlace. Ele é capaz de verificar a parte de MAC address. Mas, uma vez que ele tem alguma capacidade de roteamento, ele seja capaz de verificar os pacotes, ele é designado como switch L3, Layer 3. Vejam que um switch L3 tem funcionalidade de roteamento, porém não tem todas as funcionalidades que um roteador apresenta. Na camada 3, na camada de transporte do modelo TCP, que corresponde à camada 4 da camada de transporte do modelo OSI, nós temos em destaque os protocolos TCP e UDP. Encontramos aí os firewalls e os roteadores L4. Do mesmo modo que o switch, o roteador ele é projetado para funcionar na camada de roteamento, na camada 3 do modelo OSI. Porém, quando ele apresenta funcionalidades como firewall e outras aplicações colocadas em seu funcionamento, o roteador ganha características de camada 4, da camada de transporte, portanto, ele é designado como router ou roteador L4. Nas camadas superiores, as camadas ditas de aplicação no modelo TCP/IP, ou camada de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI, que envolvem vários tipos de protocolos e padrões, já não temos mais a designação específica de um elemento de hardware. Nós podemos ter servidores, nós podemos ter equipamentos que são preparados para funcionalidades como aceleradores SSL, balanceadores de carga e gateway, além de firewall e gateways, tanto para as camadas 5, 6 e 7. Portanto, entre as camadas 1, 2 e 3 do modelo TCP, ou camadas 1, 2, 3 e 4 da camada de transporte, podemos ter a caracterização de alguns tipos de hardware. Acima das camadas superiores, esse hardware ele pode ser customizado, ele pode ser preparado para atender as necessidades dessa comunicação. Ainda em destaque dos elementos de camada 1, do hardware de camada 1, temos aí os cabos e conectores, representados principalmente pelos cordões de par metálico, pelos cabos de par metálico do tipo UTP, esse mais comum, azul, que nós encontramos no dia a dia em redes locais de computadores. Temos também os conectores de fibra ótica, que variam em função do tipo de fibra ótica e o tipo de conectividade necessária, e também conectores do tipo BNC para cabo coaxial. Sempre é bom lembrar que os cabos coaxiais foram usados nas primeiras redes de computadores, mas devido às questões de construção, questões de manutenção, foram gradativamente substituídos pelos cabos de par metálico, mas ainda aguardam aplicações específicas, como por exemplo, no sistema de TV, TV a cabo, onde eles ainda são muito utilizados. Temos aí também diferentes tipos de conectores, tanto para cabo de par trançado, cabo de fibra ótica e cabo coaxial. Relacionados também como elementos de camada 1, temos aí o transceiver. O transceiver é um dispositivo de hardware que faz a conexão entre dispositivos elétricos ou a conversão eletroótica entre equipamentos de rede que usam fibra ótica. Esses transceivers, eles são encontrados conectados, eles fazem parte dos módulos das placas
dos equipamentos que fazem esse trabalho de comunicação. Também temos o transceiver em um módulo separado, onde ele ganha o nome de conversor de mídia, e tem a mesma função do transceiver, para a conversão dos meios de transmissão diferentes. A única diferença é que ele é um hardware separado, que necessita de energia de alimentação separada. O transceiver ele utiliza a própria fonte de energia do equipamento, ao qual ele está conectado modularmente. A placa de rede, também de camada 1, vista do ponto de conexão elétrica, ela apresenta dois tipos de interface. Uma com a camada de rede e outra com o barramento do computador. Para a interface de rede, nós temos aí conectores RJ45 e ótico. Antigamente também tínhamos conexões do tipo para cabo coaxial. Cada placa é concebida para se adaptar ao certo tipo de cabo, portanto. Hoje também temos placas de rede sem fio, placas de redes Wi-Fi dotadas de conectores de antena, mas o mais comum é encontrarmos placa de rede para cabo de par trançado, e, em alguns casos, placa de rede também com conexões para fibras óticas. Um dos primeiros elementos desenvolvidos para a camada 1 é o hub. O hub é um concentrador de rede, também chamado de concentrador burro. Nada mais é que um barramento onde as conexões elétricas têm um ponto em comum e os sinais são distribuídos igualmente em todas as portas. A principal funcionalidade do hub é a interligação entre computadores de rede, diretamente associado a uma topologia física em estrela, mas atualmente é um equipamento pouco usado devido às suas deficiências, devido à sua falta de flexibilidade para a configuração de alguns tipos de rede. Ele pode ser encontrado ainda em pequenas redes do tipo residencial, onde existem poucos dispositivos e as exigências de configuração também são bem menores. O hub, portanto, é um repetidor considerado multiport. Ele trabalha com o que a gente chama de domínio de colisão. Quando recebe a informação numa determinada porta, ele replica, ele transmite essa informação para todas as outras portas, exceto para aquela que ele recebeu a informação, criando assim um único domínio de colisão, reduzindo também a performance da rede. Ele cria um broadcast bastante grande na rede. Portanto, eles são mais adequados para redes pequenas ou redes domésticas, havendo poucos computadores, e é muito pouco provável que surja algum problema de desempenho nessas condições. Vejam aí o funcionamento de um hub, onde o mesmo sinal aplicado por um elemento de rede é replicado para todos os demais. Utilizando-se uma rede mais complexa com o hub, aí sim nós podemos ter alguns tipos de problema devido ao fluxo de dados na rede. Vamos ter aí um volume muito grande de broadcast nessa rede, o que pode diminuir bastante a sua performance e a sua forma de trabalhar. Esse problema de colisão, de domínio de colisão gerado pelos hubs, levam também à análise de como os sinais são transmitidos através da rede. Como os bits são sinais elétricos, se houver a transmissão de dois sinais simultaneamente, vai ocorrer a colisão e a comunicação não será possível. Portanto, o ideal é que, quando a colisão é detectada, toda a transmissão seja interrompida e emitido um sinal para anunciar que ocorreu essa colisão aos elementos participantes da rede e evitar colisões sucessivas. Então é necessário se estabelecer um controle. Todavia, o hub não é capaz de fazer esse tipo de controle. Temos ainda em camada 1 o equipamento chamado repetidor. O repetidor recebe um sinal de entrada, regenera esse sinal e envia para uma porta de saída. É um regenerador de sinais. Ele não amplifica o sinal, pois ele apenas refaz os sinais originais, que vêm deformados pela atenuação ou ruído através do meio, tentando anular a interferência e melhorar a qualidade desse sinal ruído. Ele também não efetua nenhum tipo de filtragem e a sua utilização é que é um estudo bem feito relacionado ao padrão do meio físico, ao tipo de meio físico, à deterioração do meio físico e à suscetibilidade do ruído neste meio físico. Ou seja,
As condições do meio físico, as distâncias, vão estabelecer se é possível o uso ou não do repetidor. Ele pode tanto usar um meio físico como cabo metálico ou fibra ótica, ou também utilizar sinais de radiofrequência. Hoje é muito comum encontrarmos em ambientes residenciais repetidores Wi-Fi e vão repetir, que vão jogar mais à frente esse sinal. O repetidor deve ser transparente ao meio. Os computadores não sabem de sua existência, no sentido que nunca o endereçam. Um repetidor não possui endereço IP ou MAC que venha interferir no funcionamento dessa rede. Veja na ilustração em A um repetidor do tipo wireless, do tipo Wi-Fi, muito encontrado em residências, e um repetidor utilizado para, por exemplo, cabos UTP, para aumentar a distância dos segmentos utilizando UTP. Outro elemento muito comum de camada 1 é o modem. Modem é a contração das palavras modulador e demodulador. O modem executa uma transformação por modulação, ele é chamado de modem analógico, ou por codificação, ele é chamado de modem digital, dos sinais que são emitidos pelo computador, gerando sinais analógicos adequados à transmissão sobre um par de fios, ou sinais digitais. Veja que o objetivo do modem é estabelecer a comunicação entre redes em grandes distâncias. É necessário serem utilizados aos pares, portanto, é necessário ter um modem na origem e um modem no destino, que vão estabelecer essa comunicação. No destino, um equipamento igual demodula, se for um modem analógico, ou decodifica, se for um modem digital, essa informação, entregando sinal digital restaurado ao equipamento terminal a ele associado. Hoje podemos encontrar no mercado alguns tipos específicos de modem, por exemplo, o modem utilizado em operadores de telefonia que oferecem serviço de voz e de internet simultaneamente, chamado de cable modems. Eles são capazes de separar os sinais de dados dos sinais de voz e entregá-los separadamente para uso por parte dos seus usuários. Outro elemento também comum, que também atua na camada 1, mas já chegando para a camada 2, a camada de enlace, é a bridge. A bridge, ou ponte, é projetada para conectar segmentos diferentes de uma rede. Possui a capacidade de isolamento de tráfego por segmento de rede, ou seja, é capaz de evitar o broadcast. Sua principal diferença para os outros dispositivos, como os repetidores que trabalham a nível físico, é que ele manipula pacote de dados em vez de sinais elétricos pura e simplesmente. A bridge agrega a função de verificar o MAC address do host que receberá o frame, os quadros, realiza filtragem através do MAC address, determinando que interface receberá o quadro enviado. Portanto, oferece uma garantia melhor de transmissão, garantindo uma melhor performance para a rede. Como elemento de destaque da camada 2, nós temos aí o switch. O switch tem a função principal de interligar redes de diferentes tipos em uma rede lógica única. O switch isola os domínios de colisão em redes Ethernet, por exemplo. Transmite os quadros somente para a porta onde se encontra o computador destinatário. Utiliza os endereços físicos, o MAC address das placas de rede, que são marcados, que são registrados em uma tabela dentro do switch que vai identificar cada uma das portas, relacionando as portas aos MAC addresses correspondentes. O switch pode ser considerado uma bridge multiporta de alto desempenho. Ele define diferentes domínios de colisão e um único domínio de difusão, de broadcast. Permite então que dispositivos sejam conectados diretamente a uma porta e somente aquele dispositivo receberá a informação do destinatário. O switch registra o endereço MAC dos dispositivos que estão ligados em cada porta do equipamento. Ele possui então uma tabela de encaminhamento denominada tabela CAM, Content Addressable Memory, e essa tabela associa cada estação com uma porta desse switch. Vemos aí que no processo de estabelecimento de construção dessa tabela,
No primeiro passo, ao ligar o switch, a tabela CAN vai estar vazia. O host que deseja se comunicar, ele vai enviar frames para o host de destino e sempre vai ter um MAC address de origem e um MAC address de destino. Como a tabela está vazia, o switch ainda não consegue determinar qual a porta do host, então envia um frame de broadcast. Após o envio do frame por broadcast, ele cadastra na tabela CAN um MAC address associado para cada uma das portas. Somente o host de destino responderá, e os demais vão descartar o frame, então o host de destino responde a um frame do MAC, com o MAC de origem para o MAC de destino. O switch então usa a porta que já está cadastrada e depois atualiza a tabela para as demais informações das demais portas. Então, enquanto um host precisar enviar frame para outro host, o switch não utiliza mais broadcast, pois já conhece quem está em cada porta relacionada e pode direcionar de uma maneira bem mais eficiente. Os switches também eles podem ser conectados de diferentes formas, basicamente por cascateamento e por empilhamento. No cascateamento, nós temos portas do switch que são utilizadas para estender as conexões. Não existe uma porta determinada e nós podemos fazer essa ligação até um determinado limite, que normalmente ele é especificado até pelo próprio fabricante do switch. E o empilhamento, onde algumas portas que são destinadas especificamente a esse processo são interconectadas, permitindo que portas de serviço, considerada porta de serviço, fiquem livres para os outros dispositivos de rede. Os switches que possuem essas facilidades também possuem todo um sistema operacional com firmware que possibilita esse tipo de configuração, esse tipo de conexão. Quanto à camada 3, o elemento de destaque é o roteador. A principal função do roteador é selecionar o caminho mais apropriado entre as redes e repassar os pacotes recebidos, encaminhando os pacotes pelo melhor caminho disponível para um determinado destino. Vejam que esse processo de encaminhamento ele pode ser configurável em cada roteador. É claro que o roteador deve apresentar funcionalidades de gerenciamento para que isso seja feito. O principal papel do roteador é prover a comunicação entre duas ou mais redes locais, gerenciar o tráfego de uma rede local e controlar o acesso aos seus dados de acordo com as regras da rede. Podemos ter roteadores voltados exclusivamente para estruturas cabeadas, tanto em cabo de par trançado quanto em cabo de fibra ótica, e também temos elementos roteadores que utilizam redes sem fio. Muito conhecidos aí os roteadores de redes Wi-Fi utilizados nos ambientes domésticos. Cabe ao roteador as decisões de roteamento, que são tomadas por um algoritmo que permite conduzir o pacote pelo caminho mais curto possível. Os seguintes parâmetros são universalmente aceitos para a realização de roteamento para os roteadores. Por exemplo, o primeiro, referente ao número de saltos, quantidade de elementos de rede efetuados na trajetória do pacote, que são chamados de hops. E o que nós chamamos de custo do caminho, determinado pela soma dos diversos segmentos, pelas várias rotas que pode passar um pacote. Vejam que esse somatório de saltos, essa quantidade de pontos, de segmentos, pode interferir no ritmo, na velocidade de transmissão dos pacotes e pode interferir, consequentemente, no recebimento no destino. Então, essa escolha, essa forma de roteamento é muito importante para que a eficiência da rede se mantenha. Dentro desse contexto também, o roteador de camada 3, o roteador wireless, ele oferece vários tipos de conexão por radiofrequência, dentro dessa função de roteamento, e outras mais, como o serviço de DHCP, Firewall, por exemplo, e servem em primeiro plano para compartilhar a conexão de internet, principalmente em redes domésticas. Temos também a figura do Access Point, que é um roteador ou ponto de acesso sem fio, que também é um dispositivo que permite interligar duas redes sem fio, entre um site ou entre redes ou entre vários dispositivos. Podemos encontrar esses pontos de acesso em ambientes
como shoppings, como lojas, em vários locais abertos, aeroportos, por exemplo. E sua função básica é conectar a rede cabeada e fornece acesso sem fio a essa rede para que dispositivos móveis com um raio de alcance suficiente possam utilizar esse sinal via rádio. Ele também opera na camada 3 do modelo OSI. Temos aí diferentes formatos, mas o objetivo sempre é o mesmo: estabelecer essa conexão sem fio com uma rede estruturada, uma rede cabeada. Como dito anteriormente, os dispositivos ativos para as camadas superiores, que vão envolver a camada de transporte, camada de seção, camada de apresentação e aplicação, referentes ao modelo OSI, não tem assim um equipamento definido para fornecer esse serviço de alto nível. Firewalls podem trabalhar na camada de rede, transporte, aplicação do modelo TCP/IP, podem ser implementados sobre servidores ou propriamente sobre roteadores. Proxies e servidores em geral, como servidor de e-mail, web, FTP, também trabalham na camada de aplicação e podem ser implementados em diferentes dispositivos. Portanto, não há um hardware específico. O gateway também atua nas camadas superiores do modelo OSI, resolvendo problemas de diferença de tamanho de máximo de pacotes, forma de endereçamento, técnica de roteamento, controle de acesso, entre outros, e pode ser configurados também em servidores específicos e não em uma máquina exclusiva para tal. Por fim, um pequeno exemplo de uma rede local de computadores envolvendo conexão à internet através de roteadores, switches que fazem as funções de segmentação na rede local, possibilitando que todas as estações se comuniquem. É possível adicionar servidores, outros tipos de serviços, como telefones IP, roteadores sem fio para estabelecer a comunicação com elementos dotados de mobilidade. Vejam que se trata de uma topologia bastante heterogênea, onde as conexões físicas e as conexões lógicas estão extremamente relacionadas à própria topologia da rede LAN. É possível encontrarmos conexões em estrela hierárquica. Se tivermos a utilização de fibra ótica, também é possível encontrar redes em anel, mas principalmente os elementos de rede, eles devem ser distribuídos de tal forma que possibilitem um fluxo bastante customizado e facilitem a performance da rede local. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo que foi aqui apresentado. Mais uma vez eu reitero a necessidade de verificarem o nosso conteúdo em nossa sala de aula virtual. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Peço aí um like no nosso canal para promover o nosso canal e dar uma força para o Professor. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!